para a chegada dos retardatários. E a gente começa aqui o nosso bate-papo. Deixa eu tentar compartilhar. Eu acho que vocês podem compartilhar a tela de vocês também, se precisar. Deixa eu compartilhar a minha aqui. Então, super boa noite para todos que estão participando desse webinar. É uma grande alegria estar podendo aqui ouvir a experiência dos colegas que vão trazer um pouco de assim como fazer nesse mundo digital de saúde, que é uma dificuldade tremenda, posto que muitas das coisas que a gente usa como referências para aquelas questões de não saúde, financeiras e tudo mais, elas às vezes não se aplicam no nosso mundo médico e de saúde. Então, a gente, nessa caminhada toda, Gaete já está há muitos anos nisso, o professor Ricardo, o Chander também, a gente vem trazer um pouquinho de uma visão de como é que a gente pode armar um pouco mais dessas nossas estratégias para construir o que a gente quer nessa questão digital, como vocês vão ver um pouquinho nessa discussão. Eu só vou trazer um pouquinho do contexto, porque nossas estrelas vão falar mais do que eu, mas eu queria colocar algumas coisinhas como contexto geral. Primeiro, o que nós fazemos, o que o HL7 faz de interessante e por que isso tudo que nós fazemos tem tanto valor, né? Primeiro que nós somos uma aliança de muitos países tentando justamente trabalhar a questão da fluidez da informação, de modo que ela beneficie o paciente. Então, essa é uma instituição internacional, começa na década de 80 com a arquitetura de prontuários eletrônicos, hoje ela está presente em mais de 50 países, nós temos mais de 500 membros corporativos, 1.600 membros individuais e milhares de colaboradores de outras modalidades, construindo um pouco dessa parte, desses artefatos digitais que vão servir para a gente construir esse mundo descentralizado. Então, aí eu trago um pouquinho quem utiliza o protocolo mais moderno que nós temos hoje publicado. Nós temos, a entidade tem 40 grupos de trabalho nas mais diversas frestinhas da digitalização da saúde, então de suporte de decisão clínica, empoderamento do paciente, arquitetura de prontuário, tudo isso é alvo de alguma consideração do HL7 International, mais especificamente a gente tem um produto na prateleira que chama FHIR, que é o Fast Healthcare Interoperability Resource, que é uma arquitetura para transmissão de dados e interoperabilidade. Então, essa arquitetura ela está baseada em elementos muito modernos digitais e ela está sendo amplamente utilizada através do mundo por empresas, governos, estruturação de sistemas nacionais como a RNDS, de tráfego de informações transfronteiriços, reportes de vacinação adversa, como no caso da OMS, e N outras aplicações que a gente vai explorar aqui um pouquinho. Eu queria chamar um pouco a atenção de uma questão de inflexão nos Estados Unidos, por impulsionamento da indústria farmacológica, através de uma lei que é a lei de modernização do sistema de saúde americano, que define interoperabilidade, que define a necessidade ou estabelece a necessidade digital e sem especial esforço do requisitante e transforma o fato de você solicitar a informação e não obter a informação do sistema digital como uma espécie de obstrução passível de multa. Isso é uma modificação radical de pensamento de como as pessoas podem acessar suas informações em saúde de maneira eletrônica e facilitada,
porque aqui a gente não está falando de PDF, a gente não está falando de filas quilométricas para você conseguir o seu... Estamos falando de alguma coisa muito moderna, baseado em sistemas descentralizados, baseado na web. A regulamentação final disso acontece em 2022, em dezembro, e o caminho que a gente vê no Brasil é o estabelecimento de ou uma infraestrutura de acesso ao paciente, que é chamado pelo HL7 de IPA, que é International Patient Access, que é uma modalidade de você acessar o seu prontuário eletrônico através dessa modalidade facilitada, ou um documento que é o IPS. A RNDS já é um pouco desse reflexo desse esforço internacional e ela usa como vocabulário o FHIR. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: todos os sistemas foram arquitetados e, ao longo do tempo, eles foram sendo evoluídos em silos. Existe um momento em que eu preciso transformar esses silos em artefatos que se conversem. Como que a gente vai fazer isso? Através de um vocabulário comum. Esse vocabulário comum, no caso da RNDS, foi escolhido como FHIR. Vocês vão ver que, apesar de estar escrito FAST, ele não é rápido a adoção, e isso aqui é, então, um projeto de muitos anos. O Gaete vai poder falar melhor do que eu sobre isso. E aí eu vou trazer também como um conceito bastante interessante, que agora uma ideia que está sendo explorada muito pelas Nações Unidas, que é a ideia de ativo digital ou ativo digital público. São softwares, modelos de dados abertos, modelos de inteligência artificial, padrões abertos, conteúdos abertos que tenham aderência com as questões de uso público. Então, você está tratando agora então as coisas como bens digitais e, eventualmente, bens digitais públicos, dos quais o padrão FAIR se enquadra nessa categoria. A ideia do Digital Public Goods, né, dos ativos digitais, ela vem como um standard também. Então, é mais um dessas ideias de você utilizar artefatos através da normatização ou da normalização. Então, você pode ver, por exemplo, que hoje está publicado como um ativo digital um pacote de rápida adoção para Android que está baseado em HL7 FHIR. Vocês podem consultar lá outros ativos digitais também através desses repositórios e dos registries que tem no Digital Public Goods. Então, eu queria comentar também, a gente está podendo trabalhar muito oportunamente com o pessoal do LAIS, que tem feito um trabalho exemplar. Esse vai ser um segundo foco da nossa discussão, em poder trazer um pouco dessas informações, porque hoje elas estão navegando muito no nível federal, exatamente para um nível de mão na massa, e no nível estadual nós queremos fazer, como é que nós podemos fazer? O LAIS tem muitas frentes de trabalho, praticamente uma prateleira completa de ativos nessa parte de digitalização, biomedtech, fármacos. Eles têm um portfólio completo disso. O professor Ricardo vai trazer mais informações para a gente disso, mas a ideia é justamente a gente poder lançar mão um pouco mais da força do Estado, porque o Estado, nessa arquitetura toda que eu tenho falado, ele está atuando ainda como um certo ente perdido. Então, aonde que é que a assistência estadual colide com o que a gente faz? Exatamente nos projetos de regulação. Quando ela precisa pegar aquele indivíduo que precisa de uma assistência hospitalar, e ele sai, por exemplo, das atividades da assistência básica e caminha através do sistema hospitalar que precisa ser regulado. Então, a gente, como eu falei para vocês, a gente hoje é um pouco órfão da questão do entendimento do Estado na adoção de padrões de interoperabilidade. O Estado muitos estados foram adiante, como, por exemplo, o Estado de São Paulo foi adiante com
uma orquestração bastante moderna da regulação através de um sistema muito robusto chamado CROSS, porém, esse sistema não trabalha com interoperabilidade por design, nem interoperabilidade nesse nível que a gente está falando, como a gente gostaria de construir o futuro. Bom, nem tudo aqui são no nosso ambiente incendiário do FIRE, nem tudo são flores. Quais são os pontos que eu assinalo como os piores, os que a gente está emperrando, a gente está sendo travado no nosso desenvolvimento? Baixo investimento em saúde digital, e aí eu digo público e privado. No público, porque a gente tem um baixo entendimento sobre como esses artefatos digitais podem ser utilizados, e no privado, pela questão de, aí eu vou dizer, da minha interpretação, má alocação de recurso de P&D. Essa é a minha visão. Depois eu queria ouvir dos nossos palestrantes aqui. A gente tem uma baixa literacia digital, então as pessoas sabem muito pouco como usar esse monte de oportunidades digitais que a gente tem. A gente explora muito mal a questão de comitê de consenso. Tem várias oportunidades aqui que a gente poderia explorar com muito mais vigor e que a gente não faz. Também, talvez por uma questão histórica, talvez uma questão de desconhecimento, mas a gente teria que, se a gente quiser eventualmente avançar na questão das comunidades digitais interoperáveis, quer dizer, que a gente veja valor na questão do tráfego de informação, que a gente precisa criar comitê de consenso. Por exemplo, judicialização na saúde. E isso é um foco de comitê de consenso, na minha visão. Outro foco de comitê de consenso possível, questão de consórcios relacionados a objetos específicos de tratamento, como, por exemplo, a farmácia. A farmácia é um ótimo local para você criar um comitê de consenso. No entanto, você precisa articular essas diversas entidades, que elas têm naturezas diferentes e têm interesses diferentes em desfechos diferentes. A gente tem um baixo, e aí eu vou falar, talvez ausente, uso de terminologias. Então, isso aqui implica num problema seríssimo quando você precisa transformar as suas coisas do mundo real em digitais. Porque a gente começa a engastalhar na questão do problema de conexão com o mundo real. Se você não tem uma terminologia rigorosa com o que você está querendo dizer, isso inexoravelmente vai dar problema na interoperabilidade. E a gente tem uma baixíssima maturidade e erros muito que a gente está vendo hoje mais, erros colossais de arquitetura de projetos que envolvem interoperabilidade, que podem arruinar a sua visibilidade, inclusive como funcionário de algum desses projetos que você está se envolvendo, né? Então, só para citar alguns problemas que a gente tem visto, questões relacionadas a terminologias que não escalam, questões relacionadas a uso de computação em nuvem, que explode com questões de arquitetura mal ajeitadas, né? Justamente porque eu acho que ainda a comunidade não avançou por esse cenário novo de digitalização tão forte. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. O Instituto aqui no Brasil, ele também congrega algumas outras entidades que são relevantes. Então, nós temos uma ótima interface com o DAICOM, com o LOINC, com a comissão da BNT, com OpenAir, SNOMED-CT. Então, temos várias possibilidades de ajudá-los nos seus projetos digitais, quaisquer que vocês sejam. Então, dito isso, eu queria convidar o nosso querido Rodrigo Gaetti para falar um pouquinho de como é que ele está vendo esse momento tão oportuno que a gente tem de fazer realmente as coisas acontecerem numa virada digital que talvez a gente nunca tenha tido uma tempestade perfeita como a gente tem agora. Gaete, vamos lá. Ainda sem apresentação, não é isso? Se você quiser colocar sua apresentação, ou se quiser só bater um papo, fique à vontade, viu? Tá.
Então, é porque eu tenho algumas provocações na apresentação, também muito da área que a gente atua aqui, que é a atenção primária, né, e aí, de repente, talvez seja até interessante fazer essa apresentação antes, mas tentar ser muito breve, né. Eu acho que essas provocações que você está querendo já estão ali. Ah, que beleza. Então Você, se vou quiser compartilhar compartilhar, você aqui. já consegue fazer. Isso, Tá, ótimo. vou compartilhar aqui. Estamos vendo, maravilha. Só que você tá sem áudio agora, só tem que lembrar do seu áudio. Eu acho que isso daqui é um velho problema do entre compartilhar. Se você compartilha, você perde o áudio? Deixa eu ver se eu consigo. Agora sim. Ver se... Agora foi. Vamos lá. Opa, tem um segredinho aí. Beleza. Bom, eu estava me apresentando aqui, só que falando sozinho. Meu nome é Rodrigo Gaete, hoje eu estou coordenador de projetos de inovação na atenção primária, aqui na Secretaria de Atenção Primária, no Ministério da Saúde, né, e falo um pouco dessa motivação que a gente tem aqui na atenção primária para passar por esses processos aí de tecnologia de informação e comunicação, e como é que isso toca efetivamente a gestão do cuidado aqui, né. Eh, então, eu vou tentar ser breve, né, na verdade eu acabo demorando mais quando eu faço esse tipo de apresentação, mas eu vou tentar ser breve aqui para a gente, ter mais bate-papo. Mas eu toco aqui essencialmente, primeiro, por que que a interoperabilidade é tão importante para a atenção primária, né, e outra é um pouquinho dessa visão geral de sistema de registro eletrônico de saúde, que para a gente ela precisa acontecer, tá. Se não acontecer, a gente, de fato não vai chegar nesse tão sonhada gestão do cuidado, né. Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender, assim, para quem não é da atenção primária, ou para quem ainda não conhece muito esse métier da atenção primária, é que a atenção primária, né, este âmbito, este nível de atenção, é onde ocorre a coordenação do cuidado do cidadão, né. Então, são os profissionais da atenção básica que precisam estar atentos às necessidades e como é que essa articulação toda, né, das redes de atenção à saúde vai acontecer. Então, a gente está aqui, né, esse é um diagrama clássico aqui do Eugênio Vilaça Mendes, né, que toca aqui as redes de atenção à saúde, onde a atenção primária como porta de entrada, né, ou, como coordenadora e ordenadora do cuidado, ela tem que interagir com essa quantidade de sistemas que estão aqui. Tanto na perspectiva das redes temáticas, né, quando a gente está falando, por exemplo, do cuidado do pré-natal, do cuidado, né, do câncer, do cuidado lá de atenção, psicossocial, então, tem várias redes aqui que são estruturadas com tipos de serviço, com instrumentos diferentes na rede, para atender a população, e que também tem uma infinidade de sistemas, transversais, né, que fazem apoio, né, e que fazem a logística desse processo, né, como o Guilherme estava colocando aí, um dos elementos importantes desse processo é a própria regulação, né, quando é determinada dessa forma, né, ou quando você precisa, orquestrar, a sua capacidade de resolutividade dentro da rede, em relação às necessidades do cidadão, né. Então, e aí uma das coisas bastante interessante, que quando a gente, discute isso dentro da atenção primária, como coordenadora do cuidado, a gente está falando de todas as condições, né, a gente está falando da necessidade de cuidado do cidadão. Então a gente precisa ter clareza de que, esse motor, né,
como a gente coloca aqui, em algum contexto isso já vem sendo discutido, inclusive da atenção primária para os outros níveis, né? Aqui eu trouxe o exemplo, né, de um processo assistencial integrado, né, que foi desenhado pela Junta de Andalucia, lá da Espanha, onde eles colocam essa relação, né, de certa medida, da jornada do cidadão dentro da rede, né, e como é que a gente, às vezes, né, ou seja, na teoria a gente percorre esse caminho, mas na prática a entrada acaba se dando de diferentes formas, né, às vezes eu consigo ter contato com um determinado cidadão só no parto, ou até depois do parto, né, quando ele vem no atendimento à puericultura, né, ao puerpério, né, até a visita puerperal, mas tem uma série de ações que elas têm que ser articuladas para a gente garantir o cuidado dentro de um determinado processo. Isto, né, se a gente olhar para uma estrutura que é um pouquinho mais complexa, quando a gente está olhando para risco cardiovascular, que são vários elementos que compõem esse risco cardiovascular, por exemplo, a gente também tem que pensar que esse risco cardiovascular, que essa estrutura, ela vai ser também ajustada a um nível, né, de necessidade de cuidado. Então, é um risco alto, um risco intermediário, um risco baixo. Isso tudo ele tem que ser medido, tem que ser categorizado. Para que isso ocorra, a gente tem que ter estrutura, sistemas bem preparados para captar isso, né, para que a gente possa de fato valorar, né. Para a gente fazer uma boa classificação de risco hoje, mesmo usando uma classificação razoavelmente simples, como a escola de Framingham, a gente tem dificuldade, porque hoje a gente não tem minimamente os exames estruturados. Então, é uma dificuldade de a gente começar o processo, né. E aí, quando a gente está falando aqui, usando um outro exemplo agora da Comunidade de Madrid, por exemplo, que eles estruturam a estratégia de atenção ao paciente de doenças crônicas lá, eles articulam não só a pirâmide, ou seja, como que a gente classifica, ou como a gente determina o nível de intervenção de cada um dos pacientes, né, que dadas essas condições crônicas, é como que eles atribuem esses diferentes níveis aos serviços, às ferramentas que hoje estão disponíveis e as ações que cada um das pessoas, né, dos atores vai aplicar dentro desse determinado contexto. Então, quando a gente fala, por exemplo, em ferramentas, né, a gente acaba traduzindo isso muitas vezes em sistemas computacionais, em aplicativos, né, sistemas de gestão, de controle. A gente está falando aqui de história clínica eletrônica, por exemplo, a gente está falando de dispositivos. A gente tem uma série de elementos aqui que compõem essa rede de cuidado e que precisa ser articulada para que a gente possa entender em que ponto desta pirâmide o cidadão se encontra e como é que a gente vai apoiá-lo para que ele mude de nível, né? Para que ele não fique, por exemplo, num risco elevado e possa levar ele a um evento mais urgente ou emergente, né? Ou de urgência ou emergência. Outra coisa, né, que eu aqui para situar, para citar, né, por exemplo, a gente está falando aqui de linhas de cuidado, isso aqui é um site do Ministério da Saúde também, onde a gente tem vários momentos em que a gente encontra esse cidadão e que a gente precisa articular ele nas etapas, né? Então, a hipótese diagnóstica, a confirmação do diagnóstico, a regulação, transferência, né, o plano terapêutico, né? Hoje é um imenso desafio a gente negociar plano terapêutico, né? Passar tanto pelos níveis de cuidado como com o próprio cidadão, né? É uma peça importante para a gente pactuar esse plano de cuidado, né? E aí, bom, entendendo que a gente tem esses múltiplos eixos, múltiplas condições, né, diferentes entradas no sistema, a gente precisa coordenar isso nessa perspectiva, então, desse sistema de registro eletrônico de saúde, né? E aí é interessante, é importante que cada um desses atores que esteja trabalhando com o sistema, a gente precisa entender primeiro onde que nasce essa estrutura, né? Ou seja, o que que é um registro eletrônico de saúde, né? Esse aqui é um diagrama que foi feito pela Fundação OpenAir para explicar um pouco dessa visão geral, né? Mas quando a gente vai detalhando isso, né? Esse daqui é um diagrama que vai evoluindo em níveis, né? A gente separa aqui um pouquinho dos níveis e olha, veja que a gente muito discute ainda esse primeiro nível aqui, ó. Como é que a gente faz para que esse registro eletrônico de saúde ele seja minimamente funcional, né?
a gente precisa contar com um serviço de identificação, né, identificação do cidadão, identificação do estabelecimento, dos serviços, né, dos profissionais, né, a gente precisa ter modelos de referência para a gente poder estruturar isso, né, aqui a gente coloca muito exemplo do que foi experimentado já no Brasil por algum tempo, que é essa estruturação usando o OpenAir, por exemplo. Aqui os termos, né, alguns que inclusive estão sobre esse guarda-chuva que o Guilherme cita, né, o LOINC, o SNOMED, né, o MEDRA, que precisa ser tocado aí na perspectiva de vigilância, hoje eles adotam o MEDRA para provocar isso, hoje a própria Organização Mundial de Saúde, que vem cada vez mais entendendo esse processo e vem articulando isso com outras estruturas, né, hoje a gente já tem a organização liberando ferramentas como o CID-11, né, que é muito mais qualificada do que a gente tinha até então, né, mas não só o CID-11, né, o próprio, se a gente for falar do ICPC-3, né, do CIAP, do novo CIAP, né, em vez, a gente usa no Brasil hoje o CIAP-2, né, tem o CIAP-3 que também segue a mesma orientação com base ontológica, né, mas aí também as complicações que a gente tem desse processo, né? Quando a gente vê uma terminologia, né? Quando a gente vê um conjunto de termos, quando a gente começa a entender que existe uma negociação entre termos pré e pós-coordenadas, né? Como é que a gente adota isso? E aí falta maturidade para a gente entender o que eles estão oferecendo e como que a gente deve incluir isso dentro dos sistemas, né? Que para citar outras coisas, né? A ontologia brasileira de medicamentos. Hoje já estamos quase vencendo esta perspectiva, depois de muitos anos de trabalho, né, primeiro estruturando, agora finalmente chegando a um momento que a gente tem um GT de governança, né, ou que está sendo composto aí, na verdade, um subcomitê de governança, para a gente poder adotar essa coisa da orquestração, né, de toda a parte logística de aplicação, inclusive de vendas, de prescrição e dispensação de medicamentos. Mas é um baita desafio, né, também. Isso tudo é associado aí à perspectiva de vincular termos aos modelos de referência, né? A gente vai subindo os níveis aí, a gente está falando de outras coisas, né? E aí, Guilherme, se eu estiver me estendendo demais, você me avisa, por favor. Mas aí, trazendo aqui desse núcleo central, né, de como é que a gente estrutura isso, depois como é que a gente usa, como é que a gente faz uso disso? A gente precisa trocar informações, né? Olha aqui onde entra o L7Fire, para a gente estruturar essa troca de informações, né? Eu tenho o ESUS APS, né? Hoje ele, apesar de a gente ter uma estrutura, ou a gente querer ter uma estrutura de dados mais padronizados, né, ele defende muito um modelo local, né? Eu posso ter outros modelos, ambos têm que respeitar um núcleo, né? Este núcleo hoje tem sido muito mais desenhado na perspectiva de atender as especificações do HL7, em conjunto com a RNDS, do jeito que eles vêm sendo discutidos, né? Mas ainda temos muito que navegar por essa seara da estruturação dos dados e outras coisas, né? Então, vou, vou avançando um pouco mais rápido para a gente não manter o tempo, mas, ó, por exemplo, aqui depois que a gente já fez uma série de coisas, é que a gente vem se preocupar, né, com a área aqui de faturamento, administração de pacientes, como é que a gente orquestra tudo isso, né? Aqui é onde entra o padrão TIS, o CMD, por exemplo, não aqui. Hoje a gente, às vezes, muitas vezes discute sistema de informação, às vezes a gente acaba jogando esses padrões para dentro, por exemplo, de um prontuário eletrônico, né? A gente tem que evoluir nisso também, né? Como é que a gente estrutura esse registro para que a gente possa produzir outros conjuntos de dados para fazer faturamento. Mas isso é depois, não é antes, né? A gente não pode ingressar dados como uma nota fiscal dentro do sistema, né? E aí há algumas articulações, né? A exemplo, né? De como é que a gente joga isso para fora, né? Por exemplo, usando ConnectSUS, usando ConnectSUS cidadão, usando ConnectSUS profissional, e aí as diferentes formas de disseminação de informação, né? Seja, depois de que tudo isso está organizado, é que a gente vem fazer esse uso secundário, né? E como é que a gente organiza essas várias armazéns de dados, esses vários pontos temáticos, como é que a gente articula isso também em outras perspectivas, né? Como a orquestração de execução de exames, por exemplo, né? Hoje a discussão vem sendo
cada vez mais fortalecida em relação à adoção do LOINC, né, de forma mais massiva. Né? Hoje a gente tem experimentado isso, né, por exemplo, na RNDS, mas a gente precisa evoluir, a gente precisa conquistar um desenho mais amplo para que a gente possa, de fato, fazer gestão de cuidado, para que a gente possa ser efetivo, né? Aí outras coisas que tocam esse processo, né, mas que tem muito a ver também com essa coisa dos ativos digitais públicos, né, que você comentava, Guilherme, né, em relação a repositórios online de linhas de protocolos, né, de vocabulários, né, de modelos, né, como é que a gente garante que todo esse conjunto de serviços, eles alimentem essas estruturas, né, e aí esse desafio da governança, né, como é que a telesaúde, né, se encaixa neste processo, né? Porque a saúde ela já existe. É a parte de que eu medio isso por tecnologia é apenas uma flag para mim, né? Assim, claro que não é só isso, porque a gente precisa garantir algumas coisas para que a saúde aconteça com qualidade, mas em termos de estruturação do registro, em termos de armazenamento de informações, a gente tem desafios que tocam a telesaúde, ela existindo ou não, né? São coisas que existem aqui porque a gente precisa trocar informações hoje com qualidade entre serviços. Então, se esse serviço foi executado tele ou não, é parte do processo. E é isso. Tentei ser breve nas provocações, mas é um pouco essa a perspectiva. Acabei não trazendo algumas coisas do que provavelmente o Guilherme queria, né, da RNDS, como é que ela vem se estruturada, né, do próprio SUS APS, né, de algumas coisas que a gente já tem avançado, né, mas só para não te deixar triste, hoje a gente já está avançando pelo menos em 2 modelos, né, hoje a gente já implementou o registro de imunobiológico aplicado, né, isso está sendo enviado direto do ESUS APS hoje para a RNDS, além da própria estruturação de carga legada usando o FHIR. Então, a gente tem tentado atacar os dois mundos, né? O que eu já tenho de informação dentro do ESUS APS que eu possa jogar isso num padrão de interoperabilidade, né? E aí usando muito esse modelo que a RNDS tem tocado. E outra coisa é o próprio registro de atendimento clínico, né? Hoje a gente já fez essa experimentação também nos 2 eixos, né? A gente está finalizando, aliás, está finalizando esse processo, né, de interoperabilidade, ou seja, de envio dos dados do RAC para a RNDS, né, tanto de forma automática, e aí a gente tem a oportunidade, quando a gente envia isso direto para a RNDS, que a própria RNDS possa devolver alguma perspectiva de validação disso. E eu já estou entregando isso para o próprio profissional. Então, se eu tiver alguma coisa falhando ali, eu já tenho a oportunidade de corrigir. Né? Diferente quando esse fluxo vem por uma carga legada, usando o CISAB, usando o centralizador nacional. Né? E também estamos discutindo finalmente, né, a volta dos dados, né? A gente está começando a discutir, né, com o DataSUS, e aí já estamos avançando nessa perspectiva de ter um serviço que devolva os dados, pelo menos de imunização. Então, hoje mesmo que eu não tenha, que essa imunização não ocorra dentro do SUS APS, a gente já baixa esses dados de imunização da RNDS para o SUS APS. Tá? Então, são coisas que ainda estão em construção, né, além de algumas outras iniciativas que a gente está buscando e está querendo avançar, mas que tocam todo esse ecossistema que hoje tem sido construído no governo federal, né, e que a gente quer usar, a gente vai usar. Fantástico. Eu queria agora chamar um pouquinho do Chander para ele falar para nós como que ele está vendo a questão, né, de como é que esses conceitos que hoje estão sendo muito cozinhados no governo federal e no município, até por conta da proximidade que o governo federal tem com a APS, como é que ele está vendo isso do ponto de vista do Estado, né, que é um desses, né, que eu chamei de elo perdido, mas que sem a coordenação dessa entidade importante, a gente não vai fazer interoperabilidade. Cadê o Chander? Ele sumiu aqui do nosso mapa? Ah, tô aqui, tô aqui. Ah, não, tá aqui, pô. É que você tá agora sim, agora eu tô vendo você. Chander, o que você me Tudo diz bem? disso aí? Tô falando muita groselha?
Não, não, eu posso começar fazendo uma provocação, Guilherme, rapidinho, Por favor. que eu acho muito importante. Assim, primeiramente, né, meu nome é Xander, eu estou atualmente como coordenador de TI na Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte. Uma coisa que eu queria trazer primeiro aqui existe planejamento sem informação, né? Como é que a gente consegue gerenciar uma secretaria que está lá para apoiar os municípios, se muitas vezes a gente não tem sistemas integrados e que compartilhem dados entre si, certo? O que você está falando acontece em alguns níveis, os municípios geram dados e muitas vezes enfiam para o Ministério e a Secretaria não consegue ter esses dados integrados em vários níveis, tanto na atenção básica quanto hospitalar. Os dados hospitalares muitas vezes têm um foco maior de produção e não no cidadão. Então, esses dados, por falta de integração, apesar dos centralizadores que a gente tem hoje em dia, eles acabam perdendo a essência do planejamento em si, né? Então, o que que a gente tem? Com essa falta de integração, a gente não consegue analisar informações das instituições diferentes, das próprias da secretaria e dos municípios. A gente tem dificuldade em tomar decisão, a gente não consegue ver coisas simples como taxas de mortalidades e bater isso com outros sistemas. A gente teve necessidade de criar na secretaria sistemas de acompanhamento, por exemplo, de lábio leporino, certo? Que é uma doença genética, né, que precisa de um certo acompanhamento e cuidado, mas ele não fica integrado com outros sistemas para poder, quando uma pessoa tiver uma entrada no hospital, a gente verificar, ah, não, essa pessoa é de tal região, então a gente consegue ter aquele dado para vigilância, poder fazer as visitas nas casas das pessoas, então já vai para atenção básica também isso daí. Então, assim, a rede é para ser uma coisa integrada única, né? Só que, assim, devido à evolução, né, da tecnologia nos últimos anos, a gente teve não só na saúde como um todo, né? A gente teve muita evolução tecnológica rápida. Então, isso acabou sendo, com muita demanda reprimida, muita gente foi desenvolvendo trabalhos em suas áreas e criando sistemas independentes. Isso aconteceu na própria secretaria, em municípios, no Ministério da Saúde. Então, são vários sistemas que foram criados por uma necessidade real, mas que devido ao desespero, né, basicamente, da necessidade da população, foram criados de forma desordenada. Então, essa integração, ela vem para a gente pensar não só no trabalho básico de planejamento, de ações de saúde nos, nos municípios, como também pensando para o futuro, né? A gente pode chegar a evoluir para um caso assim de problemas de gerações e gerações de famílias que a gente consegue ter um histórico e consegue integrar e consegue fazer uma análise. Aí eu já estou já viajando um pouquinho mais, né? Mas a gente conseguiria ver, essa geração dessa família muitos séculos atrás tinha um problema genético X, então isso pode ser identificado. Então isso já é uma ação do futuro, né? Para a gente poder ter o dado de todo mundo. Fora o acesso à informação para o paciente, né? O próprio paciente hoje em dia tem muita dificuldade para saber o que ele teve, então ele não consegue acompanhar para poder fazer exames de rotina, aí ele vai e faz de novo, não sabe o que fez, faz há muito tempo. Então, se ele consegue ter aquilo na palma da mão dele para poder integrar com o sistema de gestão hospitalar, ele consegue trabalhar antes de parar no hospital, né? Para poder ir fazendo os exames e acompanhando tudo. Espero que eu tenha conseguido responder um pouco a pergunta, Guilherme. Mas essas são as principais provocações que eu vejo assim para a secretaria. Tanto isso vai além de pessoas na ponta também, como a própria gestão da secretaria, certo? Desperdício de recurso, com trabalhos repetidos, às vezes fazem sistemas, muitas vezes os mesmos sistemas em locais diferentes, até no próprios em diferentes secretarias, sistemas que poderiam ser unificados. Então, é muito retrabalho, recurso que pode ser economizado com isso. Então, assim, integrar os sistemas a gente não estava nessa evolução, acho que antigamente, mas agora a gente está chegando num ponto que basicamente a gente está sendo empurrado para fazer isso, querendo ou não, porque é o próximo nível de evolução, eu acho, dos estados. Concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que a questão é essa mesmo. A gente está sendo levado por uma. Eu tenho uma consideração que assim, eu sou médico de uma época em que tinham meio que decretado a morte do que eles chamavam de é, medicina, informática médica, né? Então, eles vieram com uma história assim, por que você vai fazer informática médica? Então,
existiam grupos de pessoas que trabalhavam com isso e, de repente, lá né, desde a década de 60 vinham, né, o professor Sabatini é um desses nossos expoentes, está aqui conosco, depois ele vai dar um alô também para a turma. Então, muitos dos grupos que trabalharam com informática em saúde, quando chegou em 2010, né, com o boom de outras coisas da computação, esses grupos ficaram órfãos. E aí, essas pessoas que trabalharam muitos com sistemas de informação hospitalares ficaram órfãos também. E aí a gente vem depois, né, 10 ou 15 anos depois, né, mais ou menos 2010 para 2015, com um boom de outras necessidades que vêm de startups, que atropelaram, né, não é só de startups, as necessidades dos pacientes, né, as necessidades de informações que emergem inexoravelmente, você tem que dar cabo a elas, como você está falando, né? Você tem que conseguir, né, porque a pressão não vem mais aí dos sistemas que estão se retroalimentando, mas vem de fora, né? Então, muito bem colocado, Xander, eu estou muito feliz que a gente tem a oportunidade aí de falar sobre tudo isso. E agora eu queria também chamar para compartilhar a visão conosco o professor Ricardo, que eu tive um prazer incrível de conhecer numa visita que eu fiz ao Laís recentemente, e ver com os meus próprios olhos uma coisa incrível que é o trabalho que eles têm feito aos longos dos anos. O Laís nasce de uma necessidade real de informatização e de estruturação mais voltada para a modernização de hospitais, e eu acho que o professor pode falar para a gente um pouquinho melhor de como que ele está vendo todo esse movimento e um pouco de como ele está vendo também a questão da interoperabilidade como esse ativo que a gente acha tão nobre e que vai ser aí, cedo ou tarde, esse orquestrador dessas informações para diversos sistemas que não vão morrer, né, com uma arquitetura só, eles vão se desenvolver dentro daquelas suas coisas e eles vão ter... Eu falo assim, o HL7 Fire, ele é uma pecinha dentro de um monte de outras coisas que a gente está usando como força de trabalho para a digitalização, né? Professor, eu queria também que se apresentasse, porque aí a gente dá mais, né, cabo a própria visão de como é que você é. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, Guilherme, né? Uma satisfação aqui estar com o Rodrigo. Ontem eu estava com ele lá pela manhã, lá na SAPS, e a gente discutiu um pouco do que a gente falou aqui hoje. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com o Xander também, com o professor Sabatini. É uma satisfação muito grande estar com vocês para falar dessa temática aqui para nós aqui do Laís. É uma temática muito cara e muito importante, né? O laboratório, eu vou falar rapidamente sobre o laboratório, Guilherme, só para a gente, mas bem rápido mesmo, para a gente fazer uma introdução. Então, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Engenharia Biomédica, atualmente diretor executivo do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, que é sediado, a sede principal dele é no Hospital Universitário Nofre Lopes. O Laís tem hoje aproximadamente 600 pesquisadores, uma parte deles no Brasil, outra parte em outras universidades no mundo que cooperam conosco, né? É um laboratório que não é multiprofissional, não é interdisciplinar, ele é transdisciplinar, na acepção da palavra, como o Edgar Morin define o conceito de transdisciplinaridade. Então isso para a gente é muito importante, ou seja, não existe conhecimentos hierárquicos dentro do laboratório, eles são conhecimentos horizontais dentro de áreas que atuam de maneira horizontal para resolver problemas e demandas da sociedade. Então, as pessoas perguntam, mas no Laís não se faz pesquisa básica? Faz. Mas eu acho que para cada 100 pesquisas que a gente vai fazer aplicada, você tem uma pesquisa básica que faz parte do nosso arcabouço. Então, nós procuramos não inventar problema, né, Rodrigo? O SUS já tem problema demais, a gente tem que resolver os problemas que existem. Então, o laboratório ele foi criado dessa demanda
o professor Ricardo Lagreca, que foi diretor do hospital, ele tinha um pensamento, e para mim era um grande visionário, uma pessoa que merece assim, todo o reconhecimento aqui dos potiguares, né? Ele foi diretor por muito tempo do Hospital Universitário Onofre Lopes, e ele dizia que o Brasil é um dos maiores consumidores de tecnologia. Então, a ideia era criar e produzir inovação para que a gente deixasse de ser consumidor de tecnologia e passasse a ser um exportador de tecnologia. Por quê? Porque você tem um dos maiores mercados consumidores de tecnologia, que é o SUS, Rodrigo. Então, o Brasil tem um potencial enorme, né? E nós somos deficitários na balança comercial justamente pela nossa baixa cultura de inovação na área de saúde, né? Então, eu sou muito otimista e sempre vou continuar otimista com relação à possibilidade de crescimento do país nessa área. Então, existe uma possibilidade grande de crescimento, de uma oportunidade enorme de crescimento na área. Eu acho que a pandemia ela trouxe muita coisa negativa, muitos aspectos negativos, mas uma coisa ela conseguiu colocar em termos de saúde global, que é a aceleração desse processo de transformação digital da saúde. Então, eu acho que esse é o motivo principal desse bate-papo da gente aqui hoje, Guilherme. Então, a pandemia ele impulsionou, por exemplo, o mundo nessa corrida de fazer essa transformação digital na saúde. O Brasil, com o Sistema Único de Saúde que ele tem, que é uma potência global em termos de sistema, pela diversidade cultural, pela diversidade, pelas desigualdades que a gente tem no Brasil, né, socioeconômicas. Então, nós temos grandes desafios, né? E a gente viu a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, agora na pandemia. Você tinha uma grande crise financeira no país, milhares de pessoas desempregadas, e o SUS ele conseguiu, de certa forma, durante a pandemia, garantir níveis de resiliências e resposta a essa crise sanitária, mesmo com todo o pandemônio político vivido no Brasil naquele período. Então, a pandemia no país, infelizmente, virou palco político para várias correntes ideológicas e tudo mais. Então, hoje a gente tem um momento singular, a gente tem um processo de reestruturação do Ministério da Saúde, muito, muito positivo, né? Existe uma demanda da sociedade com relação a manifestar o direito à saúde de qualidade. Existe um compromisso social que vem apontando nesse sentido de reestruturar e restabelecer uma oferta de serviços de saúde mais qualificados. Mas aí tem uma palavra-chave, Guilherme, todo mundo falou essa palavra provocação, Xander, você também e o Rodrigo, mas a grande questão é saúde integral. Essa é a questão chave do SUS, né? A gente sempre fala, Rodrigo, em saúde integral, né? Garantir uma saúde integral. E nós nunca conseguimos fazer isso no SUS. Por quê? Porque o SUS ele é algo vivo que está em processo de construção. E a gente nunca conseguiu fazer isso porque nós nunca tivemos sistemas interoperáveis. Os nossos sistemas eles não dialogam. Então, eu não consigo achar esse paciente que está lá na SUS APS que foi notificado no Sinan. Entendeu? Aquela conversa que a gente teve lá ontem, né? Então, eu não consigo achar esse paciente. Parece que para o SUS eles são dois pacientes diferentes que estão dentro da mesma estrutura de Sistema Único de Saúde, dentro do mesmo ecossistema tecnológico, mas que não funciona como ecossistema. É como se a gente tivesse ilhas de informação dentro de uma estrutura de saúde. Então, eu acho que o HL7, essa discussão toda que a gente está fazendo de interoperabilidade, ela é oportuna. O Ministério da Saúde criou a Secretaria de Saúde Digital, que deverá ser uma grande articuladora com as outras secretarias que têm esse ecossistema, esses ecossistemas, porque se a gente vai para a SAPS, ela tem um ecossistema próprio da SAPS. Se você vai para ali, para a SVS, ela tem um ecossistema próprio da SVS. Na SAES é do mesmo jeito. E se a gente for peregrinar o Brasil todo, as secretarias e os municípios, a gente vai encontrar uma diversidade. E hoje o que eu defendo é que seja desse jeito mesmo, entendeu, Rodrigo? Eu acho que, Guilherme, que o Brasil ele é diverso e a gente não pode quebrar as singularidades e as idiosincrasias do SUS que ocorre, na verdade, no município, né? O SUS ele é executado no município. O Estado ele
fiscaliza, ele monitora, a União ele induz a política, mas é no município. Então, a gente tem realmente que democratizar cada município, cada estado que desenvolva suas tecnologias, respeitando as questões do sistema de saúde. E aí a gente tem as demandas de quem ordena a política pública de saúde, que nesse caso é o Ministério da Saúde, né, a União. Então, nós temos aí hoje tecnologia suficiente no Brasil para interoperar. Nós fizemos várias experiências, nós temos várias experiências dessas no LAIS, durante a pandemia, principalmente, mas se a gente for pegar aqui, por exemplo, o AvaSUS, que é um projeto que vem aí de muito tempo, é um projeto bem sucedido em termos de interoperabilidade. O AvaSUS, ele dialoga aí com mais de 50 bases de dados. Né? Através dele, a gente conseguiu fazer várias análises de impacto do processo de formação em saúde na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária do Brasil, ou seja, média, você tem aí na atenção básica, média e alta complexidade, redes especializadas, né? Então, essa saúde integral, sem a gente conseguir integrar, quando a gente fala de saúde integral, mas a gente nós não conseguimos fazer um desenho que consiga induzir esse processo de interoperabilidade, né? Entre a vigilância e a atenção, a gente passa a ter aí várias fragilidades do nosso sistema. Então, hoje, nós estamos num momento muito singular justamente por isso. Nós sabemos fazer, né, Rodrigo? Eu acho que o SUS aprendeu a fazer. Existe hoje um processo de reconstrução e de consolidação do Ministério da Saúde, com uma equipe técnica competente para direcionar e induzir esse processo. Os estados e municípios, eles estão ávidos por sistemas mais inteligentes do que o que nós temos hoje disponíveis. E quando eu falo de inteligência, não é... Eu gosto de dizer que a gente criou grandes máquinas de datilografia, que é da época da gente, né, Guilherme? Máquinas de datilografia digital, que são caríssimas, porque você guarda o dado, mas você não gera conhecimento com esse dado, você não produz informação, você não consegue ter informação gerencial, e isso é o que a gente escuta todos os dias na atenção primária. Né? Quando a gente navega aí pelo Brasil todo, um dado vai para a vigilância, mas ele não volta. A atenção primária não tem aquela informação que a vigilância precisaria dar. Nós não conseguimos no SUS fazer uma gestão de caso. Isso aí para várias demandas que o SUS tem. E aí foi muito bem falado aqui, o Guilherme falou da questão da regulação. Né? A regulação ela é a matriz de todos, na minha opinião, a matriz de muitos problemas que tem no SUS, né, em termos de orçamento, de análise de custo-efetividade, uma série de coisas. Né? Nós não permitimos que o próprio usuário do SUS ele consiga avaliar oportunamente os serviços que são prestados para ele, porque você não tem essa interoperabilidade, e muito mal a gente consegue ter sistemas que são críticos para permitir um modelo de auditoria, controle, monitoramento e avaliação dos nossos sistemas, dos nossos serviços de saúde. E para finalizar, quando a gente, olhando ainda para a questão da saúde integral e a falta de interoperabilidade, e aí não é a falta de interoperabilidade, mas naquele muros das lamentações, né? Olhando para esse momento que a gente está vivendo no Brasil, se a gente parte para uma saúde integral, observando a questão da interoperabilidade, a gente vai conseguir discutir melhor a lógica de financiamento do SUS, né? Porque nós temos dados para conseguir realmente não mais financiar a doença e financiar a saúde no país. Né? E aí depois, quando eu voltar de novo para a fala, eu posso puxar outros pontos que vão justamente nessa questão aí. Fantástico, professor. Eu gosto, assim, eu sou fascinado por essa discussão toda que vocês estão trazendo. Eu vi coisas muito incríveis que o LAIS fez, que você nem chegou a citar aqui, mas eu vi realmente o que você está falando acontecer na prática com o esforço de vocês. Fiquei muito impressionado com a capacidade de captar a necessidade e transpor isso de uma maneira útil ao cidadão, como vocês fizeram, né? Então, assim, primeiro que parabéns pelo esforço incrível que provavelmente as dificuldades também que vocês tiveram que transpor durante uma crise sanitária horrorosa igual essa que a gente viveu, e como vocês conseguiram sair bem do outro lado e agora também provavelmente dar cabo a uma expansão disso que vocês fizeram aí,
riquissimamente com os recursos que eu acredito sejam poucos. Eu falei que a gente tem um problema, que é a falta de visão do gestor em como, né, aonde que ele vai investir o dinheiro para poder obter o resultado. E eu acredito, né, na minha visão, queria que vocês falassem também um pouco de como é que vocês veem isso, na questão de investimento. Porque penso eu que o investimento digital é um super investimento com um resultado incrível, né? Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem que se organizar como sociedade de trazer melhores investimentos, públicos e privados, porque tem algumas coisas que a gente viveu no HL7, com a nossa experiência internacional, que funciona bem no público, e tem outras que funcionam muito bem no privado. Tem um negócio que foi resolvido nos Estados Unidos, que é, quando eu falei sobre a lei de modernização do sistema americano, ela foi muito apoiada pela iniciativa privada. Até tem uma coisa que é da minha área, eu sou radiologista, né? Então, uma das coisas que aconteceu na iniciativa privada na década de 70 para 80 foi a questão da digitalização das informações radiológicas no protocolo DICOM. Então, quando você tem acesso hoje a questões de digitalização de imagens, o protocolo DICOM emerge como aquele protocolo que resolveu um problema que não foi orquestrado pelo sistema público, e sim foi resolvido pela iniciativa privada, né? Então, eu acho que existe uma questão, né, muito interessante aí, que é o seguinte, né? A gente precisa aprender também, como sociedade, a mobilizar as entidades privadas para poder resolver problemas que são, né, também foco não é só ficar esperando o SUS fazer, né? O que você acha disso, professor? Perfeito, Guilherme. Eu acho que, assim, quando a gente olha para a questão do investimento, né, em pesquisa, em desenvolvimento, que é isso que a gente quer, em desenvolvimento de tecnologia para a saúde, na verdade, o Brasil ele investe pouco em ciência. Essa é a grande questão, né? E antes da gente pensar nessa questão de investimento em desenvolvimento científico e tecnológico, a gente precisa urgente, Guilherme, mas isso é uma coisa urgente, Rodrigo, Xander, revisar a legislação brasileira. Eu não sei se Renato concorda com isso, mas a gente precisa urgentemente revisar a legislação brasileira, porque há uma confusão entre desenvolvimento científico e tecnológico e obra da construção civil. A gente usa a mesma legislação para tudo no Brasil e isso é impossível de se fazer. Então, quando você vai para países mais desenvolvidos, com legislações mais modernas que apoiam isso aí, Rodrigo, é totalmente diferente. Por exemplo, vou pegar aqui o teste que nós desenvolvemos para densitometria óssea, é um teste que nós desenvolvemos na área de microRNA, para diagnóstico de câncer, e um teste que nós desenvolvemos também para sífilis. A gente só conseguiu desenvolver de maneira técnica, adequada, num tempo oportuno, porque a gente foi fazer com cooperação técnico-científica fora do Brasil. Porque se a gente fosse esperar, não é por competência técnica. A competência técnica o brasileiro tem de sobra para ensinar, aprender, mas também para ensinar muito a outros países. Mas o que nós não temos aqui no país é uma legislação que compreenda as necessidades científicas de desenvolvimento tecnológico e de inovação do nosso Brasil, do nosso país. Então, a aquisição de insumos, a aquisição de tecnologias aqui no Brasil, para pesquisa, mesmo com a modernização da lei, Guilherme, coisas que a gente faz lá nos Estados Unidos, ou fora na Europa, ou na China, nesses países que estão bem desenvolvidos, a Alemanha, que nós conseguimos fazer aquisição em dias, ou no máximo uma semana, 2 semanas, no Brasil levam meses, às vezes até ano. O projeto acaba e o equipamento não chega. Os insumos não chegam. Então, o que frustra, muitas vezes, o investimento privado em universidades públicas é isso, aqui no Brasil. A gente precisa ser muito honesto com isso aí. A gente diz, falta recurso público, verdade. Falta investimento, falta. Mas nós temos uma insegurança jurídica que criminaliza os processos de desenvolvimento científico e tecnológico no país. Então, esse é um ponto que a gente precisa deixar muito claro. Houve uma modernização com a lei de inovação, mas ainda há uma incompreensão que nós só vamos conseguir
manter soberania nacional quando a gente tiver uma ciência com mais autonomia. E autonomia com relação à questão do financiamento, com relação à liberdade de desenvolvimento dessas tecnologias, aproximação do setor privado e segurança jurídica para poder desenvolver essas coisas. Então, a gente não pode, por exemplo, como é que um pesquisador, um cientista brasileiro, ele consegue se aproximar de grandes centros de tecnologia se você não está, se não existe paridade de armas, como se usa, né? Como se diz. Então, a soberania de um país, ela não é dada pela quantidade de armamento militar que você tem. Isso já passou. Na verdade, a soberania dos países se dão pela quantidade de produção intelectual, de patentes, né, do movimento, do complexo industrial da saúde desse país. E isso envolve tecnologia da informação e comunicação, que é o que o SUS é um dos maiores ordenadores do país. Então, precisa, de fato, desse apoio do setor privado, perfeito, e precisa muito também primeiro, dessa modernização da nossa legislação com garantias, porque nós temos muita insegurança no país. A gente ainda está engatinhando nisso, né? Então, não existe órgãos específicos que tratem a ciência com seriedade. A gente tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem aí o FINEP, tem o CNPq, mas nós estamos muito longe do que a gente vê acontecendo no mundo. Eu vou dar só um exemplo. Um insumo biológico que nós compramos nos Estados Unidos, numa cooperação que nós temos com a Johns Hopkins, nós pedimos à noite, Rodrigo, pela internet, de manhã, chega na porta do apartamento para a gente levar para o laboratório para começar a desenvolver. Aqui no Brasil, nós pedimos já fazem 8 meses, Guilherme. E o material não chegou ainda. Vai acabar o projeto e a gente, se fosse depender só do Brasil, a gente não tinha terminado ainda. Então, esse é um ponto importante de deixar frisado. A gente precisa aproveitar essa onda que tem agora de transição, de discussão da importância da ciência no país. Eu acho que a gente aprendeu isso com a pandemia, de trazer realmente essas questões de legislação, de segurança jurídica, de proteção à autonomia do desenvolvimento. E como você falou, assim, realmente, na minha fala, para ir finalizando também, para deixar espaço para os outros colegas, eu vi que o professor Renato Sabatini também quer fazer uma pergunta. Uma das grandes contribuições do LAIS foi o desenvolvimento, na época da pandemia, tem várias, a gente participou de várias crises de saúde pública no Brasil, várias. Durante a microcefalia, questão da sífilis, da pandemia do Covid-19, HIV, esclerose lateral amiotrófica, você teve a oportunidade de ver várias coisas que a gente faz aqui em escala nacional, escala internacional, cooperação com a Tanzânia, países da região subsaariana da África, formando agentes comunitários de saúde, trabalhando com médicos lá também, mas uma contribuição singular que ganhou o Brasil todo e virou referência internacional foi um ecossistema que nós desenvolvemos aqui no estado do Rio Grande do Norte, que parte desse ecossistema também está funcionando no Espírito Santo, em outros lugares, mas esse ecossistema ele deu conta aí de 13 tecnologias, todas interoperáveis, mas uma delas, bem conhecida, que Xander conhece, também é um dos autores dessa tecnologia, é o RN mais vacina, que no Espírito Santo ficou Vacina e Confia, e a nossa plataforma de regulação. Então, só para a gente ter uma ideia, eu fecho com isso, o impacto dessas tecnologias, ela permitiu que o governo do estado conseguisse conduzir a pandemia, né, fazer intervenções de política pública de saúde de maneira consistente, com evidência científica, olhando para um conjunto de dados com tempo oportuno. Aquela história que eu estava falando para você, Rodrigo, como é que você tem uma epidemia de sífilis e o boletim é emitido a cada 1 ano e 8 meses, né? Você imagina que você tem uma epidemia no país e o boletim sai com 1 ano e 8 meses. Aqui no estado, nós tínhamos recortes diários em tempo, a gente não diz em tempo real, porque o conceito de tempo real na computação é outro, né? Mas on time, estava ali na mão do gestor, no clique de botão, na hora que ele precisava, leitos, taxa de transmissibilidade, vacinas distribuídas por faixa etária, grupo etário, gasto com combustível na área de transporte sanitários, quilômetros percorridos, a hora que o paciente deitava no transporte sanitário, a hora que ele saía do transporte sanitário e deitava no leito. Então, isso permitiu que o governo do estado conseguisse conduzir essa pandemia de maneira responsável, sem colapsar o sistema, levando o sistema ao máximo de eficiência. Então, a gente tem estudos que mostraram, por exemplo, o quanto foi importante o uso dessas tecnologias integradas na tomada de decisão do governo, mas tomada de decisão oportuna. E o que eu fiquei feliz é que no final do ano, no ano passado, nós organizamos um evento que veio o governo federal, na época, governo de oposição ao governo do estado, mas veio um cara brilhante, muito técnico, chamado de Everton, que agora está, inclusive, como professor na França, é servidor do Ministério da Saúde,
e está como pesquisador convidado na França. E ele trabalha com a economia da saúde, Guilherme. Eu fecho a minha fala aqui agora. E ele mostrou o mapa do Brasil, mostrou o estado do Rio Grande do Norte e disse: o estado do Rio Grande do Norte foi um dos estados que menos recebeu financiamento para a Covid. Agora, em termos per capita, foi um dos estados que menos teve óbito. Isso daí é por quê? Por que aconteceu isso? Isso é o que nós chamamos de custo-efetividade. Então, você teve uma efetividade maior porque você tinha uma entrega de informação que tinha valor para a tomada de decisão do gestor público aqui do estado do Rio Grande do Norte, no caso, o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde. Mas o sucesso desse ecossistema é que ele movimentou um compromisso social de várias entidades. O LAIS, através da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde, as secretarias municipais e os órgãos de controle, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho e o Judiciário. A gente conseguiu ver um evento importante, um fenômeno importante acontecendo aqui, que é exatamente a questão de, em alguns cenários, impactar, inclusive, positivamente sobre as questões da judicialização. Então, isso daí é um poder de entrega muito grande, quando a gente utiliza essas tecnologias da informação, esses ecossistemas tecnológicos, não como fim, mas como ferramenta para a indução dessas políticas públicas de saúde. Isso a gente viu acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, a gente viu a política pública acontecendo por meio dessas tecnologias da informação e comunicação, desse ecossistema na verdade, entregando para a autoridade sanitária, para o governo do estado, algo que tinha valor. Fantástico. Chander, você tem um comentário para fazer? Opa, Guilherme. Não, eu só queria aproveitar para relacionar algumas coisas que vocês falaram, né? Assim, tanto você trouxe a parte do financiamento, né, Guilherme, com o Rodrigo também, e Ricardo trouxe essa importância de ter uma lei mais específica. Uma coisa como o Estado que a gente sente muita dificuldade, né, é uma falta de recurso específico para investimento, né? A gente sabe que a coxa do Estado é uma coxa curtinha, né? Quando você puxa um ladinho aqui, aí sai um pé, e quando você puxa, sai uma mão. Então fica sempre nessa questão de prioridades, às vezes, aí você vai parar um pouco para fazer uma coisa, mas tecnologia acaba sendo um investimento, né? Uma coisa que você vai gastar agora para ver retorno no futuro. Então, às vezes, tem essa dificuldade de começar a investir primeiro quando você já tem muitos problemas na hora para resolver, né? Uma coisa que a gente pode trazer, assim, até como uma revolução que aconteceu nos últimos anos. O professor Ricardo trouxe ótimas evoluções aí, né, do Covid, do RN mais vacina, regulação, que é uma coisa, um ponto-chave mesmo na Secretaria de Saúde. A gente teve também um pela Secretaria que, apesar de não ser tão chamativo, mas que gerou muito recurso e muita economia, que é um sistema que a gente desenvolveu, parecido com o S-Code, não sei se já ouviu falar, que serve para controle de demandas judiciais. Então, o Estado, pela essa falta de integração, inclusive, né, fica sabendo de uma necessidade de uma cirurgia específica com algum equipamento específico, e isso acaba sendo muito rápido, né? Você não vai poder esperar para ver se o Estado tem aquele equipamento, ou então fazer uma licitação, não tem como esperar isso. Então, isso acaba virando uma demanda judicial, isso acaba sendo realizado, e sem uma tratativa de venda, né, numa licitação, o preço acaba saindo maior do que o que deveria, né, maior do que necessário naquela oferta e demanda licitatória que acontece dentro do Estado. Então, o sistema de demandas judiciais, ele já consegue identificar aonde está acontecendo essas demandas, o que está acontecendo, o que está saindo rápido, o que está gerando prejuízo para o Estado. Isso são, por ano, assim, milhões que o Estado perde, mas não é a palavra correta, né? Mas que o Estado acaba tendo que gastar com demandas urgentes que foram geradas sem ter uma análise, às vezes, adequada daquilo. Com uma integração do sistema, a gente conseguiria tanto analisar as demandas que chegam agora, pelo sistema que a gente tem, com, de repente, o tipo de cirurgia ou de coisa que está sendo realizada numa gestão hospitalar, numa coisa mais na ponta. Então, vai ajudando para você economizar recurso, comprar, às vezes, um equipamento similar ou mais barato, que também tem a mesma qualidade e eficiência, né? Então, tipo assim, essa falta de investimento e da coxinha curta e da necessidade de resolver o problema de agora, de apagar o incêndio agora, né? Como falam muito, tratando de fire, né? Apagar a necessidade de apagar o incêndio agora,
acaba dificultando o investimento pensando no futuro das melhorias. Isso mesmo. E o Gaete também quer falar um pouquinho sobre nossa temática incendiária. É uma delícia, na verdade, é uma diversão falar sobre essas coisas da saúde pública. Mas eu queria falar um pouco das oportunidades. Eu acho que a gente está, de fato, discutindo isso porque a gente tem uma boa oportunidade hoje no Brasil, né? Ou seja, quando a gente começou a discutir o ESUS APS, a estratégia, a gente tinha 11% de prontuário eletrônico na atenção primária, 11%, né? Era muito baixo. Hoje a gente consegue falar minimamente de algumas coisas de fazer gestão e trocas de informações, e a gente já está passando dos 85%. Então é uma realidade que difere muito, né, do que a gente tinha lá para trás. A gente fazia relatório na fichinha, assim, né? Contava pauzinho, era uma, era uma tristeza, né? Hoje a gente já olha para o que tem ainda com tristeza, porque assim, ainda não chegamos onde a gente quer. A gente ainda avançou bastante, mas a gente ainda olha para essas deficiências da interoperabilidade dos processos e, e fica sonhando, né? Quando é que a gente vai vencer a estratégia de saúde digital, né? Quando é que a gente vai conquistar esse espaço colaborativo, né? Quando é que a gente vai conquistar esses mecanismos que vão produzir aí, ou que vão fomentar, ou que vão estruturar o ecossistema de inovação, de fato, né? Se a partir da interoperabilidade, de estabelecer padrões, a gente abre uma janela de oportunidades para o ecossistema de inovação, que é excelente, é fantástico, assim. O governo, por mais que a gente possa ser motor assim, de propulsão para algumas dessas ações, muitas coisas, né, que o professor comentava, o professor Valentim comentava, sobre isso que foi feito muito nessa lógica, né? Se a gente já tivesse, né, essa estrutura de ecossistema de inovação, essa plataforma de interoperabilidade já estabelecida, tudo isso que estava feito hoje provavelmente tinha escalado em 10 vezes mais, né? Ou seja, são coisas que a gente poderia ter experimentado, coisas numa velocidade ainda maior. E aí, quando a gente olha para essas oportunidades, também é uma oportunidade essa coisa da priorização do investimento na transformação digital, né? Isto está posto isso como um governo, inclusive, já está referendado, né? A gente já, inclusive, só para citar, né, a reunião da semana passada com a secretária Ana Estela Haddad, com o secretário Nézio Fernandes, os dois empolgados falando a gente precisa investir em transformação digital para que isso realmente aconteça, para que a gente melhore a saúde pública. Então, ver essas falas dos secretários me deixa muito empolgado. Falou assim, ó, significa que a gente tem aí uma oportunidade muito grande de dar passos muito consistentes aí nos próximos meses, né? Mas, claro, a gente não pode esquecer que a gente está trocando pneu com o carro andando, né? Então, a gente, assim, mesmo que a gente queira muito fazer transformação, as coisas continuam, não param. Então, a gente tem que saber lidar com isso também. Incrível. Eu acho que eles têm uma Não dá visão para jogar muito... tudo fora, né? Não dá para jogar tudo fora. Tem que eu acho que vocês fazer. têm uma visão muito interessante, muito adequada do que dá para fazer. Isso que eu gosto muito. Eu acho que tem aqui um time o Dream Team de saúde pensando, porque o Rodrigo colocou uma coisa importantíssima, né? Não dá, tá? O sistema está rodando, né? Essa é uma das coisas que desacoplou um pouco a saúde na parte de informática do resto, né? Você não tem como parar os processos. O cara entrou num processo crítico da vida e ele vai evoluir na doença dele, na evolução natural da doença. Não dá para você parar o sistema, o computador, para você fazer um ajuste nele, né? Então, isso é uma coisa natural do que acontece na saúde. Professor? Exatamente, é isso daí. Eu acho que assim, não tem como, realmente, infelizmente, né, Rodrigo? Não tem como você dizer, vamos jogar fora e botar um negócio novo, porque leva um tempo, vai levar um tempo enorme. O que existe hoje é uma sinergia que vem aí nessa propulsão dessa necessidade de transformação digital, que é global. Isso é um movimento da saúde global, não é um movimento do Brasil.
O que a gente tem que aproveitar agora é essa oportunidade que tem aí, esse alinhamento de necessidades, né, para fazer esse processo de transformação no Brasil de maneira consolidada e muito racional, sabe, Rodrigo? Porque a gente fica empolgado, né, mas só que tem uma coisa que Xander falou bem aí, o lençol é curto, né? Mas se a gente racionaliza bem, Guilherme, você consegue direcionar melhor o financiamento. Porque esse é outro problema do que a gente tem no país. A gente muitas vezes diz que não tem orçamento. Na verdade, nós temos o orçamento e a gente não tem, às vezes, um planejamento para que a gente consiga garantir sustentabilidade nos processos. Então, não adianta nada a gente, né, Rodrigo? Então, um passo agora, criar um grande ecossistema tecnológico, resolver esses problemas todos, mas a gente não tem sustentabilidade. No Brasil, a gente gosta muito de fazer ponte, viaduto, mas ninguém quer manter o viaduto e a ponte. Entendeu? Então, você faz a obra, mas você tem o custo de manutenção da obra. A grande questão é que caro é o que a gente tem hoje. Caro é o que a gente tem hoje. Então, a gente tem que reconhecer que tem essas fragilidades e, em cima disso, enxergar essas oportunidades dentro desse alinhamento que está tendo. Então, você tem duas secretarias, né? Uma muito importante, que é a que dá conta da atenção primária. Você tem uma secretaria nova que vem para fazer esse processo de indução de transformação digital, discutindo as necessidades do país. Isso é uma sinalização positiva, muito positiva, né? Então, agora, o que a gente precisa olhar? Planejar isso, desenvolver a longo prazo e dar sustentabilidade para isso daí. Então, igual ao Laís, existem outros centros também muito bons no Brasil. Então, vamos articular essas pessoas. Tem um grupo bom de Santa Catarina, tem outros grupos. Então, vamos articular essas pessoas para que a gente trabalhe em cooperação. Na verdade, não é uma competição. Nesse caso, no SUS, a gente tem que cooperar, porque tem coisas que já estão postas, entendeu, Guilherme? E a grande competição que a gente tem que ter é com o mercado externo. Então, vamos desenvolver tecnologia no Brasil para que a gente consiga levar para outros lugares, né? Eu acho que essa é a grande questão. O Brasil ele precisa deixar de ser urgentemente o maior consumidor, um dos grandes consumidores de tecnologia na área de saúde, para ser também, a gente nunca vai deixar de ser consumidor, mas para ser também um grande exportador de conhecimento e tecnologia nessa área. E o SUS ele é um grande laboratório e um grande espaço para a consolidação disso daí, para movimentar essa indústria. Teve uma pergunta muito interessante que eu achei aqui, de um colega sobre essa questão das startups. Esse movimento que está acontecendo do Ministério da Saúde no SUS, as startups, as empresas da área de tecnologia, principalmente aquelas que estão no território, induzidas aí pelos institutos federais, pelas universidades que são loco-regionais, que estão lá dentro do território, que estão no município e no estado, elas podem se beneficiar muito desse movimento, Guilherme. Porque, à medida que o SUS passa a ser um indutor dessa tecnologia, desse processo de transformação, muitos negócios podem acontecer a nível de município, entendeu, Guilherme? Então, desde a parte de manutenção de sistemas, incorporação de novas tecnologias, porque para o Ministério da Saúde, isso é a minha visão, interessa um dado qualificado, uma informação oportuna para que ele tenha governança das políticas públicas. Ele consiga direcionar melhor a política pública de saúde. Agora, claro que ele vai ser o grande ordenador desses modelos tecnológicos e de interoperabilidade, né? Mas eu acho que é isso. Assim, a grande questão do financiamento temos recursos. Como é que a gente dá sustentabilidade para que eu não tenha agora, que a gente chama de o voo da galinha, né? Ela sobe, depois ela desce novamente. Então, assim, estamos construindo, hoje a gente já entende quais são os pontos, mas a gente sabe fazer. O Brasil, é uma das maiores economias do mundo, né? Eu me lembro quando a gente foi implantar aqui, para mim finalizar essa fala, nós fomos implantar o RN Mais Vacina aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos algumas reuniões e uma pessoa do Ministério Público disse, mas professor, tem município que não tem internet. Aí eu fiz a pergunta contrária, eu disse, tem algum município, no nosso estado são 167 municípios, tem algum município que tem pelo menos, que não tem nenhum cidadão, ausência de cidadão, sem Instagram ou Facebook? Não. Ora, se o cidadão do município mais pobre tem acesso à tecnologia, por que a sua Secretaria Municipal de Saúde não pode ter? Claro que tem. Agora, é porque o nosso olhar é aquele olhar de sempre, não, existe a barreira, a gente olha para o problema e não olha para o resultado. Nós temos condições de fazer isso, de maneira que o RN Mais Vacina a gente implantou em 167 municípios em 10 dias. Né? Então, fizemos e os municípios não querem mais deixar de utilizar. No Espírito Santo, Vacina e Confia do mesmo jeito. O Regula RN, o sistema de regulação, de acesso a leites, e agora um grande desafio do Ministério da Saúde, Rodrigo, é a questão das cirurgias vasculares.
nós já temos a questão das cirurgias vasculares sendo regulada em todo o estado e mais. Amanhã a gente está pilotando, os pacientes vão saber exatamente qual é a sua posição na fila de regulação. Ou seja, aquela história do fura-fila, de benefício porque o político colocou o outro fazendo como é o nome, escambo ou negociação com leitos e acesso aos serviços de saúde, nesse estado vai acabar, né? Ou vai mitigar muito esses movimentos, né? E é isso que a gente quer. Não é a tecnologia só pela tecnologia, mas é uma tecnologia que gera ganho para o Estado, otimiza a questão da efetividade, melhora o custo-efetividade, mas entrega para a sociedade algo de valor e mais do que isso. Num país onde a gente tem muitas iniquidades, é usar a tecnologia para promover justiça social e também equidade. Isso daí eu acho que é o papel nosso enquanto universidade e pensadores dessas tecnologias que merecem ser incorporadas no SUS, né? Fantástico. Professor Sabatini, nós estamos terminando, nós temos 5 minutos só. Vamos ver que o Sabatini quer responder uma pergunta aqui. Professor? Ok, está entrando? Cadê seu vídeo? Quero ver seu vídeo. Está tentando entrar aqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo. Ah, tá bom. Então, a voz é que é o mais importante. Meu vídeo aqui parece que está querendo entrar. Bom, obrigado aqui por você me chamar, Guilherme. Você sabe que eu sou um dos pioneiros aqui no Brasil nessa área de interoperabilidade, né? Você deve se lembrar que 30 anos atrás eu escrevi um artigo dizendo que não existe informação em saúde sem interoperabilidade. E demorou mais 20 anos para sair o de HL7 no Brasil, né? Eu fui um dos fundadores. Tá? E aí a gente fez um grande esforço nos últimos 12 anos, justamente para educar os profissionais de padrões de informação em saúde. Tanto é que a gente não se restringe somente ao HL7, né? A gente ensina SNOMED, OpenAir, o que passar na frente de padrão, a gente procura ensinar, porque a gente não tem aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e Europa, organizações específicas para cada um dos grupos de padrão semântico, de padrão funcional, de padrão operacional, etc. Você citou muito bem o DICOM, né? Que foi uma revolução na interoperabilidade na área de saúde, especificamente na área de imagens, de imaginologia médica. Mas eu queria comentar uma coisa a pergunta que o Anderson fez sobre como é que funciona essa questão da integração público-privado, saúde pública e saúde privada. Bom, primeira coisa eu gostaria de dizer, e o Rodrigo aqui pode confirmar, que o SUS é um sistema unificado, ou seja, ele engloba a saúde pública e a saúde privada. Só que a saúde pública existe há pouco tempo, a organização dela no Brasil, comparado com a saúde privada, que existe, acho que desde o tempo do João VI, né? Com as primeiras faculdades de medicina, os primeiros hospitais, etc. Então, a interoperabilidade, quando ela é definida pelo governo através de decretos, é para todo mundo, não é, Rodrigo? É para a área privada, os padrões é para a área privada e é para a área pública. Agora, o que eu vou dizer aqui que é o conhecimento, tá? Alguém colocou o conhecimento das startups que se multiplicaram enormemente nos últimos anos é, assim, uma tragédia, tá? Eu tenho uma visão bastante privilegiada por isso, porque eu sou consultor de certificação de prontuários eletrônicos, registro eletrônico de saúde, segundo os requisitos da IBIS. Inclusive, o querido Ricardo aqui me convidou, lembra, Ricardo? Para dar 2 palestras lá no Rio Grande do Norte, no curso dele para o Instituto Federal e também para a Laís, sobre como que é essa questão da certificação e do uso do certificado digital e tudo mais. Então, essas startups todas surgiram assim, que nem cogumelo brotando no mato, sem ter a menor noção. Eles não sabem o que é HL7, eles não sabem o que é DICOM, eles não sabem o que é a BNT, quais são os modelos que existem, ISO. Então, eles saem do zero
pegando, às vezes, um médico qualquer que entende menos do que eles, para fazer prontuário, para fazer registro eletrônico de saúde, para fazer sistemas de interoperabilidade, sem saber o que é HL7, porque é uma palavrinha que ficou na moda, né? Vamos fazer... O Guilherme disse que se o cara fala interoperabilidade sem tropeçar, já é metade do caminho andado, tá certo? E se ele souber que é HL7 em vez de HL8, ou seja, for melhor ainda. Se não falar FEAR, né? Que as pessoas falam FEAR. Então, eu já fiz consultoria para 80 sistemas, tá? Muitas startups também. E quando a gente vai perguntar para eles se eles têm interoperabilidade, eles nem sabem direito o que eu estou falando. Eles sabem que é importante, mas não sabem como fazer e por que precisam fazer, etc. Então, a maioria deles, para eles, não tem interoperabilidade, é um veneno. Eles morrem, tá? Eu vou dar um exemplo. Nós já discutimos isso, né, Guilherme? Lembra? O cara desenvolve uma plataformazinha de telemedicina. Tem mais de 50 no mercado brasileiro. O cara se reúne com amigos, fazer uma plataforma de telemedicina, está dando uma grana, cara. A gente junta um Zoom com o Google Docs e pronto. Está feita a plataforma, nós vamos ganhar rios de dinheiro e vamos ser unicórnio. Tadinhos, né? Não sabem que é muito mais complicado do que isso. Não é participar de uma festinha de jardim de infância, né? Então, o que essas plataformas têm é que se elas não se integram com as plataformas de registro eletrônico de saúde dos compradores, dos sociedades compradores, ela vai morrer. Ou você espera, sinceramente, que o médico entre 2 vezes a informação. Uma na plataforma de telemedicina do Gajo lá, e a outra no PEP daquele hospital, ou daquele plano de saúde, sei lá, quem for contratar. E aí, se você for ver, as startups não implementam isso, porque elas acham que, como elas têm aplicativos móveis, né, que são standalone, elas não precisam integrar. Se o médico quiser fazer alguma coisa, ele puxa lá o aplicativo dele e usa, né? É patético uma coisa dessa, o cara não entende nada de como é que funciona o sistema de saúde. Hoje a gente sabe que o SUS, desde 2011, já tem um decreto do Ministério da Saúde com 12 padrões de interoperabilidade, porque eles já tinham entendido que sem interoperabilidade não existe SUS, não existe integração entre público e privado, e muito menos entre os próprios públicos, né? E só para terminar, porque eu não quero exceder aqui o horário, eu vou dar um exemplinho para vocês. Eu tomei a 5ª dose de reforço do Covid, né? Cara, 2 dias depois estava no meu Conect SUS. Maravilha, certo? Por quê? São Paulo me vacinou, entrou no sistema deles, tem interoperabilidade, usando o FHIR, e entrou na RNDS e eu vi no Conect SUS. Só que hoje eu tomei contra a febre amarela, tá? Que é o município que faz. Eu perguntei para o técnico que estava lá, falando, isso que vai entrar no meu Conect SUS? Ele falou, acho que não, professor, porque acho que a gente não se integra com o Conect SUS. Aí a gente vê que fica faltando sempre um pedaço, né? Que esse sonho da interoperabilidade é muito, muito alto. E ele somente existe quando todos os parceiros, todo mundo, todas as startups que estão fazendo milhões de aplicativos aí entenderem que eles têm que integrar, né? E isso ainda nós estamos num momento em que a gente precisa continuar a nossa missão de educação, viu, Guilherme? Porque, e também o DataSUS, o SUS precisa, o LAIS precisa, todos nós estamos nessa juntos para fazer com que todo mundo que desenvolve sistemas e que usa sistemas tem que entender que interoperabilidade não é uma palavrinha difícil de pronunciar, mas ela é essencial para o funcionamento do sistema de saúde. Porque você só pode, pensar, né? Você só pode pensar em integração centrada no paciente. Pô, até banco tem isso, por que não temos ainda? E olha, padrão é uma coisa essencial para a sociedade moderna. Eu me pergunto, por que a saúde demorou tanto, 30 anos, desde que eu acordei para o problema, para ter essa integração básica que você vê em todos os setores de saúde, desde a tomada de 3-pino. Aliás, você sabe como começou a interoperabilidade no Brasil? Bitola de ferrovia, certo? Bitola de ferrovia, tem que ser igual no país todo.
Foi a primeira coisa que os caras, precisa. E aí outra, na Alemanha, que é a mais avançada do mundo, calibre de espingarda, calibre de fuzil, que pode usar munições com o mesmo calibre. Então, calibre é um padrão de interoperabilidade, não é? Você fala assim, vou usar 45 milímetros. Você está tendo um padrão. Então, por que a saúde demora tanto e é tão difícil de fazer que o padrão e a interoperabilidade são coisas que são essenciais para o sistema? Até países avançados como os Estados Unidos acordaram tarde. Quando o órgão do Ministério da Saúde, né, o ONG-HIT, fez o seu primeiro projeto de padronização, não tinha interoperabilidade. Né? O Meaningful Use 1, o Meaningful Use 2, não tinha interoperabilidade. Como é que os caras não pensaram nisso desde o começo? Então, o que aconteceu? Todos os desenvolvedores do tipo Epic, CERN, etc., partiram para a ignorância, foram fazer desenvolvimento de sistemas sem dar a menor bola para a interoperabilidade. Aliás, dizendo até que eles são meio contra, né? Ok? Mas é isso, então, nós temos conclusão do que eu falei. Eu sou da área de educação do HL7. Nós temos ainda um longo esforço pela frente para, pelo menos, todo mundo entender que interoperabilidade é uma propriedade essencial do sistema de informação de saúde e que ela é baseada em padrões. Né? Uma sentença, você explica isso. Aproveito para convidar vocês para o segundo curso de o básico de interoperabilidade para executivos e profissionais de saúde, pela ABCIS, né? Que é o meu esforço pessoal para fazer com que essa turma aí acorde para o problema, porque eles acham que é um problema de TI, né, Rodrigo? Isso é um problema dos meninos do TI. Não, não é não. Não é não. Você, como executivo, você tem que entender o que é, porque você vai ter que integrar. Se não integrar porque você quer, vai ser na marra, certo? Vamos só para terminar, a professora Jussara quer falar alguma coisa também, que eu acho que é uma outra sumidade aqui, e que trabalhou muito ativamente por a gente ter padrões de interoperabilidade que fossem implantáveis, né? E até a gente morreu na praia com um dos padrões mais importantes, que é o SNOMED-CT, e ela quer justamente falar da questão do SNOMED-CT por conta da questão das filas de procedimento, que elas só podem ser orquestradas quando você tem parâmetros de comparabilidade, né? O professor quer falar? Você está como co-anfitriã agora. Eu quero falar uma coisa bem rapidinha, né? Quando a gente fala de interoperabilidade, a gente não está falando só de sintática, a gente está falando de semântica, né? Então, o FAIR, ele dá, né? E aqui nós estamos aqui no projeto, né? Que eu sou suportada pelo HL7, estou aqui agradecendo, porque a gente tem um projeto de interoperabilidade semântica, né? Então, nós precisamos mais do que o FAIR, nós precisamos dos padrões de semântica também, né? Então, quando a gente fala de regulação, eu preciso saber mais do que se tem um procedimento, eu preciso saber qual é esse procedimento, quais são as características desse procedimento, e isso só a semântica do procedimento não vai nos dar. Então, só a semântica do sintoma, da doença, e isso a gente, quando o Sabatini fala por que demorou 30 anos, porque há 30 anos a gente não se preocupa com a representação desses conceitos. Eu acho que o Guilherme está fazendo um trabalho excelente, que eu acho que a gente precisa de um outro seminário para falar sobre isso. Eu estou convidando você, Guilherme, para a gente falar sobre isso, porque sem essa perna da semântica, né, sem essa perna da representação do conhecimento clínico, de como você representa isso, de como você representa o que o profissional de saúde fala lá na linguagem natural dele, lá nas várias tabelas que ele usa de procedimentos de medicamento, que não é exatamente, né, os formulários, né? É o que ele fala lá, o que ele escreve lá nos códigos, que ele escreve no código de procedimento, no código de profissional, no código de medicamento, nos vários códigos que ele utiliza,
que são diversos, se a gente também não conseguir trabalhar nessa questão, e nessa questão também da linguagem natural que ele usa, como é que a gente consegue estruturar essa linguagem natural, a gente também não vai conseguir avançar nessa interoperabilidade, porque precisa também. Você fala do DICOM. O DICOM foi essa forma de como vai fazer um laudo em linguagem natural virar estruturado. Você conhece isso, né? Eu acho que você pode falar sobre isso. O DICOM foi como chegou-se a um acordo de como vai ser um laudo que é em texto livre virar um texto estruturado, não é isso, Guilherme? Ainda na questão do texto, eles estão patinando. O que funciona muito bem é com a escala de cinza. A escala de cinza está resolvida. Aquela de cinza, né? Eu tenho até aquele desenho, né? Tem o que está no modelo de informação, o que está na terminologia, o que está no gray area, né? Então, Exatamente. quantidade, o que fica no modelo de informação, o que fica na terminologia. Eu acho que isso, assim, vale a pena o HL7 se debruçar sobre isso, porque a gente não sabe ainda onde bota cada coisa, e eu acho que é isso que é a minha opinião, Guilherme, né? Eu acho que esse é o maior empecilho, e tem sido o maior empecilho para a interoperabilidade. Professor, eu concordo com tudo isso. Do avançar da hora mesmo, eu acho que a gente pode deixar todas essas questões, inclusive tem mais questões que a gente gostaria de explorar aqui nas perguntas. Falaram sobre, a inteligência artificial vai resolver tudo isso. O ChatGPT, eu podia ter falado disso, mas é outra aula. É outra aula isso aí, né? Quer dizer, a inteligência artificial vai dizer que você não está especificando qual que é o tipo de equipamento que está dando, o tipo de reagente que está fazendo. É muito complicado de você abstrair isso da inteligência artificial. Você falou, né? Porque a inteligência artificial ela tem que ser informada, né? Se você não informar... Se você não, eu coloquei como uma das coisas ali no começo da minha aula, né? O problema é que a gente está esquecendo do link com o mundo real, então a gente está esquecendo da ontologia, né? Isso. Hoje, só para finalizar, hoje eu estava fazendo um exercício, o HL7, a propaganda HL7, final. O HL7 está me pagando um curso avançado de no SCT. E hoje, assim, eu tinha que fazer um exercício. Aí eu fui lá para o ChatGPT. ChatGPT, me ajuda aqui que eu estou fazendo exercício. Que eu tenho que fazer uma pesquisa e eu tenho que usar o negócio do CREP. CREP é para você fazer uma pesquisa na internet, CREP, para ver o que são referências boas da internet de pesquisa, né? Então é CREP, que de merda, né? E aí que elas são autoritárias, são aqueles critérios. E aí ele começou a falar lá, e aí eu comecei a discutir com ele. Aí eu falei, cara, mas se eu não tivesse ChatGPT, eu não teria isso, né? Não teria isso. Então ele é bom nesse sentido, entendeu? Mas ele não tem essas questões. Se eu não informar ele direitinho do que eu quero, ele começa a inventar, não é, Guilherme? Aí eu falei, ele chuta. Que nem a gente chuta em prova, Guilherme. Eu falei agora, o que o ChatGPT faz, ele chuta. A gente não chuta ele inventa, né? Como ele inventa a bibliografia, né? Você também não chuta na Exatamente. prova? Chuta. Eu falo que em português fala chuta, ele chuta. É isso, Guilherme. Mas, assim, obrigado ao L7 por dar a oportunidade. Espero poder retribuir e a gente possa fazer um seminário sobre isso. Gente, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Chander. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado pela presença de todos. E só o professor Sabatini está lembrando aqui também do curso de fundamentos, que nós temos aqui uma turma aberta agora. Nós só vamos fazer uma vez esse ano, em português, no Brasil. E se alguém quiser conhecer um pouco mais só da parte sintática, né? Não precisa... A gente vai falar um pouquinho de terminologia também. Tem aula no curso de terminologia e tudo. O Ítalo tá afiado, hein? Não, a gente está trazendo... O curso é muito legal. Tem uma ótima parte de network. A gente junta com esses, né? Começamos agora, antes do curso, o ciclo de seminários. A gente vai ter um monte de palestra interessante. Tem palestra sobre... O LACE está trazendo
uma questão de Smart PEP, que ele quer explorar, são os prontuários eletrônicos inteligentes. A gente vai ter a Adriana Mallet falando sobre acesso, né, de empoderamento do paciente. A gente vai ter o André Kripa, que vai falar um pouquinho sobre barramento, né, a necessidade de barramentos na saúde. Então, vai ser muito interessante. E eu quero trazer alguém de Data Lake também. Se alguém tiver uma dica aí, pode falar comigo, que eu gostaria de trazer alguém para explorar Data Lake. A pessoa que eu queria trazer não confirmou. Então, eu queria, se vocês tiverem alguém para falar do assunto, computação descentralizada. Quem? Com Fire. Não precisa ser com Fire. Eu quero Data Lake em geral na saúde, sabe? Mas o Ítalo está aí, porque o Ítalo a gente está fazendo uma prospecção de gente que está usando com Fire, porque o Fire acabou de publicar alguns perfis para isso. Então, eu tenho minhas dúvidas se o Fire é Não, mas tem usar, algumas né? pesquisas do Fire para isso. Tem algumas pesquisas. Quer dizer, não no Brasil, né? É isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima. Um abraço, Guilherme. Até mais. Boa noite, pessoal. Rodrigo, Xande, Tchau. Tchau, Obrigado, abraço, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo papo. Valeu. Abraço. Valeu.